Olá, boa noite. Flávio Bolsonaro reúne líderes do Congresso em busca de alianças. E Tarcísio de Freitas anuncia apoio à candidatura do filho do ex-presidente ao Palácio do Planalto. Lula sanciona a lei que aumenta para até 40 anos a pena para estupro de vulneráveis. Chegada de ciclone faz governo de Santa Catarina suspender aulas. E chuvas causam estragos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. O senador Flávio Bolsonaro reuniu lideranças de partidos de centro agora à noite em Brasília. Vamos saber sobre esse encontro com a Jaqueline Frison ao vivo. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Este jantar de hoje durou cerca de 2 horas. Flávio Bolsonaro recebeu os senadores Rogério Marinho e Ciro Nogueira, que também é presidente do Progressistas, e os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do União Brasil, Antônio Rueda. O jantar de hoje serviu para Flávio apresentar a candidatura à presidência da República e já buscar os primeiros apoios na corrida presidencial. Flávio anunciou que vai concorrer à presidência na última sexta-feira e disse que sua candidatura teria um preço. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, o senador disse que esse preço seria a liberdade do pai, Jair Bolsonaro. Na saída do jantar, o senador Rogério Marinho conversou com a imprensa sobre a reunião. Marinho disse que a candidatura segue firme e que vai buscar outros nomes do centro e da direita. A gente confere agora um trecho do que ele disse. Vamos ver. O senador Flávio colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, a necessidade de estarmos juntos, colocou o que é que pretende apresentar como projeto de país e tanto o Ciro como o Rueda, que representam hoje uma federação, ouviram, foram muito receptivos e vão conversar com o seu partido, com os seus partidos para tomar uma decisão. Nessa conversa que nós tivemos, ficou claro a nossa disposição, a nossa convicção, o fato de que a candidatura do senador Flávio é uma candidatura para valer. Em Diadema, na Grande São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas declarou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Vamos acompanhar. Nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. E a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Presidente Lula sancionou a lei que endurece as penas para quem cometer crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial. O texto endurece punições e cria novos mecanismos de segurança para fortalecer o combate a crimes sexuais cometidos contra pessoas vulneráveis. Agora, o crime de estupro de vulnerável passa a ter pena de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos, nos casos em que houver agravantes, como quando o crime resultar em morte. Quem cometer o crime de exploração sexual também poderá ficar mais tempo na cadeia, até 16 anos. Antes, a pena era de 10 anos. O crime de corrupção de menores é outro que terá aumento na pena, saindo de 4 para até 14 anos. A lei também prevê medidas mais rígidas para proteger vítimas de crimes sexuais. Agressores poderão ser retirados de casa, proibidos de se aproximar ou de ter contato com as vítimas e deverão participar obrigatoriamente de programas de recuperação. Além disso, também serão obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Pessoas que sofreram com esses crimes terão um dispositivo de segurança que alerta sobre a aproximação do criminoso. A lei torna obrigatória a coleta de DNA de investigados presos cautelarmente e de condenados por crimes contra a dignidade sexual. Pelo novo texto, o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a garantir o tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico para crianças e adolescentes vítimas desses crimes, estendendo o atendimento às famílias.
O presidente Lula também sancionou a lei que garante assistência às mulheres usuárias e dependentes de álcool. A medida altera a lei antidrogas para criar uma assistência multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde. A União Brasil anunciou a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele desobedeceu a ordem do partido para desembarcar do governo, deixar seu cargo em setembro. A reunião em Brasília foi a portas fechadas. Aprovada por mais de 3/5 dos votos a aplicação de sanção disciplinar de expulsão, com cancelamento da filiação partidária ao deputado federal Celso Sabino por prática de infidelidade partidária. A expulsão de Celso Sabino já era esperada. Em setembro, União Brasil rompeu com o governo e exigiu que todos os filiados que ocupassem cargos no Executivo Federal deixassem as funções. Quem permanecesse poderia responder por infidelidade partidária. Celso Sabino chegou a anunciar publicamente que pediria demissão, mas, segundo o ministro, acabou convencido pelo próprio presidente Lula a permanecer no governo. Sabino foi afastado do partido em outubro. Em novembro, o Conselho de Ética da Legenda decidiu pela expulsão, que foi confirmada hoje. Pelas redes sociais, o ministro disse que foi injustiçado. Não poderia abandonar o meu trabalho nas vésperas da realização da COP30. Não poderia abandonar programas que estão em execução, que estão ostentando números tão positivos para o nosso país. Segundo o entendimento do TSE, a expulsão do ministro não deve afetar o mandato na Câmara dos Deputados. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidiu revogar a prisão do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Bacelar, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 65 deputados estaduais do Rio participaram da votação em plenário durante a tarde. Por causa do foro por prerrogativa de função, Rodrigo Bacelar só poderia continuar preso com o aval da Alerj. 42 votos sim, 21 votos não e 2 abstenções. Rodrigo Bacelar foi preso na semana passada pela Polícia Federal. Segundo os investigadores, ele teria vazado informações e atrapalhado uma operação em setembro deste ano que resultou na prisão do então deputado Diego Raimundo dos Santos, o TH Joias, investigado por suposta ligação com o Comando Vermelho. No carro de Bacelar, os agentes encontraram mais de R$90 mil. A defesa do presidente da Alerj nega as acusações. Apesar de ter a prisão preventiva revogada, o futuro de Rodrigo Bacelar ainda é incerto. Os deputados esperam uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o afastamento do cargo de presidente da Alerj e outras possíveis medidas cautelares contra o parlamentar. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora à noite a regulamentação de mototáxi por aplicativos. O repórter Marcos Guimarães tem os detalhes. Olá, Marcos, boa noite. Ei, Cris, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A medida segue agora para a sanção do prefeito Ricardo Nunes, que terá até o dia 10 de dezembro para decidir. A proposta estabelece que empresas interessadas deverão obter credenciamento junto ao município, comprovar regularidade fiscal e contratar seguro de acidentes pessoais, com cobertura mínima para passageiros, condutores e terceiros. As plataformas também serão obrigadas a custear despesas como o auxílio funeral. Pelo texto, apenas motociclistas cadastrados pela Prefeitura poderão atuar pelos aplicativos. O objetivo é ampliar as restrições para o transporte de passageiros em motocicletas aqui na capital paulista. Cris? Obrigada, Marcos. Um espetáculo raro iluminou o céu do Nordeste. Moradores de diversas cidades do Ceará registraram a passagem de um meteoro. As imagens mostram o clarão seguido de um rastro brilhante visível por alguns segundos. Especialistas explicam que fenômenos como esse acontecem quando fragmentos de rochas espaciais entram na atmosfera e se incendeiam devido à alta velocidade. Apesar do impacto visual, não há riscos para a população.
Os alertas para a chegada de um ciclone extratropical em Santa Catarina fizeram o governo anunciar a suspensão das aulas na rede pública do estado. A Susan Rodrigues está em Florianópolis e tem os detalhes. Boa noite, Susan. Uma boa noite a você, Cris. Boa noite a quem nos acompanha. Além das escolas estaduais, cerca de 30 municípios catarinenses também suspenderam as aulas nesta terça-feira. O motivo é o alerta emitido pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil com riscos para temporais e possibilidade de granizo em praticamente todas as regiões do estado. O tempo deve seguir instável até quarta-feira, com previsão de ventos que podem chegar até 100 km por hora. O alerta vermelho do INMET também indica tempestades no Rio Grande do Sul e no Paraná. Cris. Obrigada, Susan. Uma forte tempestade também causou estragos na Serra Gaúcha. Mais de 6.000 residências ficaram sem energia elétrica, de acordo com a concessionária que atende a região. Casas tiveram a estrutura danificada, telhados arrancados. Um alerta vermelho de chuva intensa, emitida pela Defesa Civil do Estado, já estava em vigor desde o final da semana. O alerta segue durante a terça-feira em quase todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas devem seguir altas. Em São Paulo, uma forte chuva também provocou transtornos nesta segunda-feira. Foram registrados diversos pontos de alagamento pela capital paulista e na região metropolitana. Em Carapicuíba, um motorista ficou ilhado no meio da enchente. Os fortes ventos também derrubaram mais de 30 árvores. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, o teto de uma academia desabou. 7 pessoas estavam na piscina no momento da queda, mas ninguém se feriu com gravidade. A Marinha e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional firmaram uma nova parceria para atuação na prevenção de desastres naturais. O protocolo de intenções foi assinado na sede da Capitania dos Portos do Amapá, em Santana, pelo ministro Valdez Góes e pelo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. No documento constam medidas para ampliar a cooperação na prevenção, no monitoramento e na resposta a catástrofes climáticas. A Marinha deve colocar à disposição do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional meios navais, aeronaves e fuzileiros capazes de agir prontamente em diferentes cenários. Seja a defesa militar, a defesa da soberania nacional, da nossa Amazônia Azul, seja a defesa civil de responder à hora do desastre e assistir as pessoas, a Marinha está presente. O acordo também reforça o uso dos meios da Marinha em emergências e situações de calamidade pública, como nas operações de apoio às populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado e no litoral norte de São Paulo em 2023. As Forças Armadas, de uma maneira geral, a Marinha em particular, têm sido empregados de maneira recorrente, em coordenação com a Defesa Civil e outros órgãos do Estado em socorro a essa população atingida por esses desastres. Um homem foi preso depois de atacar várias pessoas com spray de pimenta no principal aeroporto de Londres. O detido, de 31 anos, e outros 3 homens são suspeitos de usar spray de pimenta depois de roubarem uma mala no aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados da Europa. 21 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, precisaram de atendimento médico. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, os assaltantes conheciam a vítima. O caso provocou atrasos na chegada e na saída dos passageiros. 3 suspeitos conseguiram fugir. A Tailândia lançou novos ataques aéreos na fronteira com o Camboja e matou pelo menos 5 pessoas. Os bombardeios atingiram 2 regiões no norte do Camboja. Entre as vítimas estão 4 civis e um soldado tailandês. Moradores precisaram deixar as casas e procurar abrigo. Tailândia e Camboja se acusam de violar o cessar-fogo negociado pelo governo de Donald Trump em outubro deste ano. Os países asiáticos disputam há décadas territórios não demarcados. Em julho, o conflito deixou dezenas de mortos. O Japão lançou um alerta de tsunami depois de um terremoto de magnitude 7,6 numa escala que vai até 10.
Câmeras de segurança registraram o momento do tremor. O epicentro foi a 80 quilômetros da costa norte do Japão. Depois do terremoto, um alerta de tsunami chegou a provocar a retirada de 90 mil moradores das áreas consideradas de risco. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas. O alerta foi cancelado horas depois. A China registrou pela primeira vez um superávit comercial anual superior a US$ 1 trilhão. O marco foi alcançado em grande parte devido à disputa comercial com os Estados Unidos, que impuseram tarifas sobre produtos chineses. Para contornar este impacto, os exportadores redirecionaram embarques para mercados alternativos, como Europa e Sudeste Asiático. O superávit ocorre quando o valor das exportações supera o das importações, gerando um saldo positivo no comércio exterior. A Igreja Católica de Nova Orleans, nos Estados Unidos, vai pagar uma indenização bilionária às vítimas de abusos para encerrar o processo judicial. O acordo prevê o pagamento de mais de R$ 1 bilhão a mais de 500 vítimas de abusos cometidos por membros do clero entre as décadas de 1960 e 2000. Além da indenização, a igreja foi obrigada a adotar novas medidas de prevenção e transparência e a criar um arquivo público para compartilhar documentos relacionados a denúncias de abuso. A polícia da Nigéria resgatou 100 alunos sequestrados de uma escola no mês passado. O sequestro envolveu mais de 300 estudantes e professores. As crianças ficaram mais de um mês em cativeiro, enquanto outras vítimas ainda não foram localizadas. Nos últimos anos, a Nigéria vem registrando uma onda de sequestros com grupos criminosos armados, alguns ligados a extremistas islâmicos, atacando escolas para exigir resgates. 13 pessoas morreram em um presídio no sudoeste do Equador. Os corpos foram encontrados no domingo em uma inspeção da polícia após a detonação de um explosivo na parte externa da prisão. As causas das mortes ainda são investigadas e as autoridades não sabem quem realizou a detonação. Há quase um mês, a mesma penitenciária registrou a morte de 31 presos após uma rebelião. Foram premiados agora à noite os melhores do Campeonato Brasileiro de 2025, que teve transmissão da Record, do R7 e do Record Plus. A Karen Meneguin conta pra gente como é que ficou a seleção do Brasileirão. Boa noite, Karen. Boa noite, Cris. O evento premiou os destaques do Brasileirão no futebol feminino e também no masculino. O campeão Flamengo e o Cruzeiro emplacaram 4 jogadores cada na seleção da competição. Do rubro-negro foram escolhidos o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira, o volante Jorginho e o meio-atacante Arrascaeta. Do Cruzeiro, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e o artilheiro do campeonato, Caio Jorge. Paulo Henrique do Vasco e Reinaldo do Mirassol nas laterais e Vitor Roque, atacante do Palmeiras, completaram a seleção. O uruguaio Arrascaeta do Flamengo foi eleito o craque do campeonato. A gente se despede do Campeonato Brasileiro, mas é por pouco tempo. Com as mudanças no calendário, o Brasileirão do ano que vem já começa em janeiro e você acompanha tudo na Record, no R7 e também no Record Plus. Volto com você, Cris. Obrigada, Karen. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite.